Estou admitindo aqui 2 pessoas que estão chegando para a gente começar. Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Multibeda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharandam Agocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Om Shanti, 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 Om. Gratidão pela presença de vocês nessa sanga tão importante. Eu posso arriscar dizer que é a mais importante do livro, tá, gente? Então, por isso mesmo, a gente fez aí essa fração, esse fracionamento, que, em princípio, é uma sugestão que a gente vai tentar seguir, tá? Mas pode ser ainda que a gente desdobre em mais uma parte esse capítulo 6, tá bom? Vamos com calma, com fluidez, para a gente conseguir assimilar sem pirar, porque ideal é que vocês estejam aqui semana que vem de novo, né? Então, esse desejo ardente pela liberação tem que falar mais alto, né? E a gente também tem que ter sabedoria para trazer com leveza, porque é um conhecimento para uma vida inteira, né? Então, não faz sentido que a gente force o motor de uma maneira desnecessária. Então, é muito interessante esse capítulo, como eu estava falando para vocês, porque o James, ele vai bem tranquilamente nos primeiros 5 capítulos com o vocabulário. E chega no capítulo 6, ele praticamente despeja um saquinho, né, de novos termos aí em cima dessas folhas aqui, dessas páginas. E esses novos termos são todos os termos básicos que a gente vai utilizar para conseguir colocar em prática e perceber, né, entrar na segunda fase do Sampradaya, né, do processo de aprendizagem do Vedanta, que é chamado de Manana. Então, o Manana, que é conseguir perceber essas coisas acontecendo no nosso dia a dia, aquilo que a gente está conhecendo no Vedanta, ele é possível, a partir desse momento aqui, ele fica bem mais possível, tá? Porque a gente vai trazer vocabulários que são aderentes ao cotidiano. Até então, o que vocês estavam dizendo tá, eu tô aqui no Shravana, né? Tô aqui ouvindo quietinho, mas sinceramente, estamos, na maioria, tendo dificuldade de enxergar isso projetado, né, no nosso cotidiano. Então, agora, com essas novas palavrinhas mágicas aqui que o James vai trazer, que é do Vedanta, não é do James, mas ele vai trazer nesse capítulo aqui, a gente vai conseguir, tá bom? Ampliar a nossa percepção do dia a dia, do cotidiano. Bom, vocês perceberam aqui que o capítulo todo ele fala sobre um fenômeno chamado de bela e inteligente ignorância, né? Já na primeira página, que é a página 79, ele vai contar para a gente o que é essa bela e inteligente ignorância, né? Quem se arrisca aí contar para a gente? Quem que é essa tal da bela e inteligente ignorância? Xiii, ninguém vai me contar. Ninguém descobriu, gente.
Ó, ele conta aqui, ó, na primeira página. Thaís, Oi. vou falar então, né? Está falando de Maia, né? Da própria criação. Gratidão, Nath. É isso mesmo. Ó, a Nath leu para todo mundo, inclusive, hein? Gratidão, Nath, por isso. Ajudou a galera hoje no áudio. Então, olha, é sobre Maia, tá? Esse capítulo inteiro vai falar desse fenômeno chamado Maia. Maia é a bela, inteligente ignorância, tá, gente? Então, o James, ele chama assim, né? Coloca essa descrição para Maia, que é uma bela descrição, porque Maia é tudo aquilo que não é, é tudo aquilo que está projetado para a gente, mas que é uma realidade aparente, tá? Então, essa realidade aparente projetada é sobre Maia. Maia é esse fenômeno que projeta essa realidade para a gente, tá? Então, existe um outro estudo chamado Yoga das Três Energias, que o Alex, que é um dos facilitadores lá do Vedanta Brasil, ele, em um certo momento, quando ele fala sobre isso que a gente vai falar hoje, ele diz o seguinte, que esse mundo que a gente vive é um grande jogo de trapaça e que a nossa função como Jiva, buscador da verdade, é trapacear a trapaça. Né? Então, como que a gente trapaceia a trapaça? Conhecendo a trapaça. Esse jogo que é o grande jogo de trapaça, ele não tem um manual, uma regra clara que nos é revelada desde o início da partida, né? Então, digamos que o início da partida diz respeito ao nosso nascimento como Jiva, né? Então, é o começo da nossa experiência. Só que desde o início da partida, a gente fica jogando ignorante das regras, ignorante do mecanismo, né? E ao longo do tempo, com uma busca ardente, que é a que trouxe todos vocês aqui, né, hoje, a gente vai passando a desvendar esse jogo, essas regras do jogo, tá? Então, a partir disso, a gente tem capacidade de trapacear esse jogo, que é um jogo de trapaça, né? Por que é um jogo de trapaça? Porque nos mantém na ignorância, de uma forma bela e inteligente, como o James diz aqui. Bela por quê? O mundo é belo, né, gente? Vamos olhar para as coisas boas do mundo. É plasticamente belo, tem um monte de belezas, tem a natureza, tem o sol, tem a lua, tem as pessoas, tem os 5 elementos, enfim, tem um monte de coisa maravilhosa e que atrai, né, os nossos olhos, nos atrai para essa experiência. Porém, essa experiência, por si só, ela nos faz sansares, ou seja, ela nos coloca nessa condição de vida e morte, de reencarnatória infinita. Né? Então, quando a gente está só preso nessa bela e inteligente ignorância, a gente vai viver como uma roda viva, né? Viver dentro de uma roda viva, que é chamada de samsara, que é a roda reencarnatória. Até o momento que a gente fala, pô, legal, é bonito tudo isso aqui, legalzinho, viver, tem os altos e baixos, eu gosto de andar nessa montanha-russa, mas já enjoei, assim, eu já sei o percurso da montanha-russa, ela volta de costas depois de um determinado momento, ela tem 3 loopings. Aí, quando eu passo 1000 vezes pelos 3 loopings, sei lá, cada um tem sua sede de looping, né? Mas eu já passei, por exemplo, 10 vezes no looping, já não quero mais, já entendi que vai e volta e que fica de ponta cabeça e que é legal e que dá frio na barriga, mas e aí? Né? Que mais que tem além disso? Então, esse que mais que tem é o que tem hoje aqui no capítulo, tá? Então, é o que está por trás dessa bela e inteligente ignorância chamada Maia. Então, Maia, de novo, é maravilhosa, tem seu valor,
faz parte do universo dual, né? Então, nós vivemos uma dualidade e vivemos também uma não dualidade. Conforme eu já falei nas outras sangas, né? A gente vive em diferentes ordens ao mesmo tempo. O mundo está dividido em diferentes ordens. E uma dessas ordens é a dualidade. Então, sim, aqui no mundo material, a gente tem que fazer algumas escolhas. E dependendo de uma escolha, eu faço uma renúncia, e isso é dualidade, né? Ser ou não ser, fazer ou não fazer, ficar ou não ficar, enfim, infinitas coisas que a gente vive aqui e que faz parte dessa ordem de realidade aparente, onde a dualidade impera, tá? Então, ok, isso é um fato. Agora, o que a gente precisa entender é que o mundo não é só essa dualidade e que existe uma realidade não dual também. E uma vez que a gente conhece essa realidade não dual, fica mais fácil lidar com a realidade dual, porque dentro dessa realidade não dual, a gente consegue ter clareza para perceber esses elementos que fazem parte da realidade dual, tá bom? Então, esses elementos que fazem parte da realidade dual é o que a gente vai ver hoje, que faz parte de Maya, tá bom? E aí, o James fala, né, que Maya significa aquilo que não é, segundo o sânscrito, né, e o Vedanta. E aí ele diz o seguinte: então, se você olha a realidade sob a perspectiva não dual, Maya não existe. Sim, porque a perspectiva não dual é uma outra perspectiva, tá? Porém, se você olha para a realidade sob a perspectiva dual, ela existe porque é impossível explicar a experiência da dualidade que todos nós vivemos sem a presença de Maya, tá? Então, Maya é essa coisinha bonitinha que criou todo esse cenário aqui para a gente viver também a dualidade. Assim, Maya torna o impossível possível. É difícil entender porque Maya e o ser são ambos. Eles pertencem, os dois pertencem. Não é assim, só um ou só outro. Então, os dois pertencem, porém em ordens de realidade diferentes, tá bom? Então, o ser, que é o não dual, né, a consciência não dual, contém Maya dentro dele, né? Então, para que a gente experiencie o ser enquanto essa entidade experienciadora, né, que a gente chama de Jiva, nós temos que passar pela realidade de Maya também, tá? Então, isso começa a ficar um pouco mais tranquilo de se entender a partir de agora, tá? Então, de novo, a experiência que a gente está vivendo aqui como entidade experienciadora não poderia existir se não fosse Maya. Então, imagina o seguinte, que o Criador, né, Ishwara, ele montou esse cenário carinhosamente para a gente vivenciar, experienciar e descobrir, ou redescobrir, ou rememorar quem a gente é, que não é sobre isso aqui, que é além daqui, entende? Então, aqui, esse universo de Ágata, né, que a gente chama de Ágata, é toda formada, né, adornada como um cenário mesmo, para que a gente realize essa experiência enquanto entidade experienciadora, Jiva, tá bom? Então, isso é Maya. Essa projeção desse cenário é Maya, tá? E aí, James diz: a primeira coisa que precisamos saber sobre Maya é que ela é poderosa somente quando se refere à criação. A criação do quê? Criação desse universo, né? Desse cenário.
Precisamos de uma licença verbal aqui, porque a maioria de nós pensa no Criador como Deus. Você é livre para usar a palavra que quiser para se referir ao Criador. Mas se quiser ter um entendimento alinhado com a realidade, você precisa saber que Deus ou Maia não são distintos, como veremos, né? Então, a gente tem uma noção comum de que Deus é um super ser, né? Sentado em algum lugar fora da criação, tipo apertando um botãozinho para as coisas acontecerem, mas de fora disso. E essa personificação, né, primitiva de Deus é algo normal, principalmente no mundo ocidental. A gente foi criado para isso, né? As religiões falam sobre isso, pintam Deus sob essa perspectiva, né? Dentro dessa perspectiva mais primitiva e personificada. E aí ele diz: é verdade que Maia cria, sustenta, destrói o universo, mas não remotamente, ou seja, não fora do universo. É aqui mesmo, em você, agora, criando, sustentando e destruindo os objetos que sempre irão aparecer e desaparecer em você. Então, nós, dentro da perspectiva do ser, também somos parte do Criador. E o Criador utiliza os nossos corpos, né, as nossas entidades experienciadoras, para fazer as coisas acontecerem, através de nós que somos Ele. Né? Então, não existe isso assim, um criador está lá fora, sentado numa sala de controle, ele vai apertar um botãozinho e, bum, vai aparecer o Big Bang. Né? Então agora ele vai apertar outro botãozinho, bum, vai aparecer um monte de vinha. Né? Não é isso. Nós somos parte dessa criação porque nós somos também o ser. E nós também somos criadores e destruidores. Né? Então, muitas coisas aconteceram e a gente sabe disso através dos relatos bíblicos, de outras escrituras, que o homem sempre participou das destruições, né, do mundo, das criações, enfim, tudo tem a participação do jiva humano. E o jiva humano é a manifestação de Maia, que é a manifestação do Criador, que é o próprio Criador, que somos nós também. Tá? Então, nós, em alguma perspectiva, também temos essa energia do Criador dentro de nós. E nós também somos Maia, porque nós sustentamos Maia. E vamos cada vez mais com as tecnologias, né, com todos esses nossos recursos intelectuais, a gente vai reforçando os padrões de Maia, a gente vai sofisticando Maia cada vez mais. Então, nós também somos criadores e mantenedores de Maia. Tá? Então, é muito interessante começar a olhar as coisas por todas essas perspectivas, porque é o que vai. A iluminação, ela só é possível através dessa clareza, né? Dessas ordens do mundo que a gente vive, né? E entender quem somos nós nessas ordens. Tá? Então, hoje, um pouquinho mais desse vocabulário para a gente. E aí, nesse capítulo 6, a organização aqui do James foi um pouco diferente. Por quê? Nos capítulos anteriores, ele botava um conteúdo blocado, né, em parágrafos, e no final do conteúdo ele colocava um questionário de perguntas e respostas. Nesse capítulo 6, ele foi tão danadinho que ele misturou já as perguntas junto, né, para ficar tudo mais claro, né? Eu acho que separado e mais claro por tema. Então ele já começa colocando aqui algumas perguntas. E pode ser que eu não faça todas as perguntas, que eu fale de uma maneira mais remota, né, sobre elas, mas eu vou tentar passar por tudo aqui que ele fala, tá bom, gente? Depois é importante vocês lerem sempre as perguntas de todos os capítulos, inclusive esse, mas esse aqui ele vai linkar com alguns conteúdos complementares para falar sobre as respostas das perguntas, tá? Então, logo aqui ele começa com a pergunta, né, de que Maia
é mais ou menos equivalente à ideia de Deus, que é o Criador do mundo. Só que ela não está localizada fora do mundo, porque a realidade é não dual, que é o que eu acabei de falar, né? Então é aqui que está tudo acontecendo. O mundo e o ser são um. Maia está em mim, a pura consciência, porque a realidade é não dual. Portanto, não existe outro lugar para ela estar. Maia faz parte de nós, tá? Aí ele conta que a yoga e outras filosofias espirituais acreditam que Maia esconde a pura consciência. E que o Vedanta diz que a pura consciência não está escondida por Maya, né? Porque nada pode ser conhecido a menos que a consciência esteja presente. Então, se Maya está presente, a pura consciência está presente, tá? Então, o que essas práticas, né, e algumas filosofias falam? O budismo ele usa o termo não mente, que a gente tem que deletar a mente para poder conhecer Deus, né? E o Vedanta não, ele diz, não, a mente também faz parte de uma ordem dessa realidade, né? Então, conhecer a consciência, revelar essa consciência que nós somos, independe desse padrão mental, né? A gente consegue reconhecer o ser dentro de nós, ter a percepção da nossa consciência atuando, independente da nossa mente estar trabalhando, assimilando os objetos de Maia, porque tudo está em ordens diferentes, tá bom? Então, ele diz o seguinte, ó, essa pode ser uma ideia irritante para o agente executor das ações, porque coloca em questão as tentativas para descobrir essa consciência, através do esforço em experienciá-la, ou removendo coisas que a separam do buscador, a não ser que a coisa seja a ignorância. Então ele diz, ó, a única coisa que você tem que remover aí dessa ideia é a ignorância. Porque se você remover a sua mente, se você remover o mundo material, e não remover a ignorância, você vai continuar em busca de alguma coisa, né? Então, existem algumas pessoas que optam por se desvencilhar totalmente do mundo material, né? Dentro do Vedanta, esses seres renunciadores do mundo material são chamados de sannyasis. Existem vários sannyasis na Índia, né? Para vocês terem uma ideia, o sannyasi, a partir do momento que ele renuncia, ele perde a identidade, ele entrega a identidade dele para o governo e o governo passa a entendê-lo como um ser espiritual. Então, o sannyasi é um grande renunciador, e isso é muito comum na Índia, tá? Só que não necessariamente um sannyasi é iluminado, porque ele pode renunciar ao mundo, mas ele pode não renunciar à ignorância, né? Então, por outro lado, um sansari, ele pode se tornar um ser iluminado a partir do momento que ele desvenda, né, esse mecanismo e renuncia à própria ignorância. Então, o que James está dizendo aqui, não adianta tentar descobrir a consciência removendo coisas, a não ser que essa coisa seja a ignorância. A única coisa que a gente tem que remover aí é a ignorância de quem somos, tá bom? Apesar das aparências dizerem o contrário, a não dualidade diz que o mundo e tudo que está nele, inclusive nós, é a consciência universal. Maia cria de um jeito muito interessante. Se você quer fazer queijo, precisa submeter o leite a um determinado processo. Durante esse processo, o leite não conserva mais sua natureza como leite. Ele se torna outra coisa, completamente diferente. Se você quiser o leite de volta, não será possível. Então, se a consciência universal, vamos chamá-la de Ishvara, para manter nossa tradição, né, torna o mundo desse jeito, não podemos conhecê-lo como ele realmente é, porque ele não existe mais. Os dualistas não acham que a criação acontece dessa forma.
Eles pensam que Deus está no céu e de lá ele cria, nunca se maculando com o que ele cria, né? Então, de novo, de uma forma remota, lá numa salinha reservada do resto do mundo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá bom o áudio? Tá? E tá tendo atraso ou tá chegando certinho para vocês? Tá certinho, tá bom. Os dualistas não acham que a criação acontece dessa forma. Eles pensam que Deus está lá no céu e de lá ele cria, nunca se maculando com o que ele cria. Concordamos que Shuara nunca é maculado pela sua criação, mas não aceitamos que a criação esconde Shuara, de forma que o único jeito de experimentá-lo ou conhecê-lo é morrendo e indo para o espaço celestial, onde Deus está sentado. Não aceitamos isso, porque sabemos que Shuara cria de outra forma, né? Então, o Vedanta acredita que dá para a gente vivenciar Deus, né? Vivenciar essa essência de Shuara, nos reconhecendo como criadores também, como o ser, né? É aquela experiência, aquela expressão que o Vedanta usa, é Tatvamasi, você é aquilo. Essa expressão está no capítulo 5, que a gente viu na Sanga passada, né? Tatvamasi, você é aquilo. Aquilo o quê? O ser. Você também é o ser. Todos somos o ser. E nós temos condição de experienciar o ser aqui, dentro dessa experiência de Maia, tá? Então, é possível isso, é só remover a ignorância. Sabemos disso porque toda a criação pode ser destruída sem qualquer distúrbio, exceto para a ignorância. Para lhe apresentar essa ideia bem devagar, primeiro, considere o estado de sono profundo. Quando esse estado está operante, não existe o mundo de forma alguma e você está perfeitamente bem, pleno de contentamento. É importante entender isso para dissolver sua resistência à ideia de que você poderá terminar como um zumbi quando Vedanta remover o mundo de você. Outra ideia a considerar é o estado do sonho. Nesse estado, você está lá e o mundo todo aparece em você. Seu ego sonhador funciona naquele mundo como se fosse real. De fato, não existe como se para você, porque você, na verdade, vê o sonho como real. E somente quando acorda é que percebe que era um sonho. Já aconteceu isso com, acho que é com todo mundo aqui, né? De a gente acordar falando, ai, ufa, foi só um sonho. Então, ai, que pena, foi só um sonho, né? A criação de Shuara é a criação de um sonho. Está lá enquanto você está nele. Então, esse mundo aqui é um sonho. Enquanto a gente estiver aqui, é um sonho para a gente, tá? Então, ele diz, mas esse mundo desaparece quando você acorda. E o que o James está dizendo aqui é que Vedanta, a iluminação para o Vedanta é esse estado do despertar, né? Então, é possível acordar enquanto a gente está nesse cenário, tá? Assim como eu acredito que já teve gente aqui que já teve experiência de descobrir que era um sonho antes de acordar. Vocês já tiveram essa experiência? Fala, não, pera, Thaís, é um sonho. Fica calma que é só um sonho. Quem já teve essa experiência aqui? Levanta a mão aí para eu ver. Ó, Nath. Ah, várias pessoas, gente. A Suelen, tudo bem, Suelen? Cardoso. Então, da mesma maneira, é o que vai começar a acontecer aqui agora, gente. A partir desse episódio aqui, né, desse capítulo super, super recheado de chavinhas de ouro, a gente vai começar a se dar conta que é um sonho mesmo, né? Durante o sonho. Porque esse sonho vai acontecer
enquanto a gente estiver inserido aqui nesse cenário, né? Só que a partir do momento que a gente descobre que é um sonho, a gente fala, peraí, que é só um sonho. Eu não vou passar de certos limites emocionais aqui, porque não vale a pena, é só um sonho, né? Então aí a coisa começa a acontecer. Aí a liberação começa a acontecer a partir dessa identificação, tá bom? E aí tem gente que fala, né, que começa a ficar preocupado, na verdade, a essa altura, no seguinte, fala, putz, mas calma, e se eu descobrir que é só um sonho, vai perder a graça. Como é que eu vou viver num lugar que é só um sonho se eu não estou afim de sonhar, né? Se eu não estou mais apaixonado por esse sonho, se eu não vou mais nutrir essa paixão, esse desejo ardente pelo sonho, né? Eu estou desejando a libertação, a liberação. Então, que graça vai ter? Gente, olha, eu posso dizer que para mim está muito mais cheio de graça agora, porque a gente se liga na pegadinha, sabe? A gente se liga no jogo. E aí você fala, meu Deus do céu, que coisa mais incrível! Como é que eu não tinha visto isso antes? Né? Então, algumas coisas, obviamente, perdem aquele encanto. Só que o encanto é uma ilusão, né? Então, a gente deixa de viver essa ilusão, só que a vida não fica sem graça, a não ser que a gente esteja muito apegada com aquela graça da ilusão, né? Então, só fica sem graça se a gente estiver ignorante, tentando fugir de alguma forma para esse universo do Vedanta, sem estar de fato disposto a desvendar isso, né? Então, não é assim, o sonho não vai ser removido para a gente ficar vazio, sem graça. Pelo contrário, é para a graça acontecer de fato, né? Para a graça de verdade acontecer, tá? Então, algumas pessoas têm experiências nesse sonho de vida de Ishvara, essa sombra que passa, que os acorda, mas esse tipo de despertar é subjugado a uma ironia cruel, do tipo, e agora, que triste, eu não tenho mais o sonho para viver na ilusão, o que vai restar de mim, né? Você acorda em outro sonho, o sonho de quem está desperto. E é incrível, gente, como, de fato, isso acontece. Fala, pô, agora eu tô em outro cenário. E é como um universo paralelo mesmo, né? Onde todo mundo está falando uma coisa e é incrível o quanto no cotidiano vocês começam a identificar isso. A partir de agora, eu garanto para vocês, vocês vão começar a identificar de fato, tá? Pessoas falando de coisas assim, você fala, meu Deus do céu, eles estão no outro sonho. E tá tudo bem também, tá tudo certo, né? A gente consegue conviver e entender, compreender de fato as pessoas, compreender de uma maneira que a gente nunca imaginava que compreenderia. É bem incrível isso tudo. A liberação é muito mais do que despertar, é acordar daquele que está acordado e do estado acordado, porque o você que acordou nunca dormiu. E esse despertar não é um despertar experiencial, não é despertar de forma alguma, é simplesmente o conhecimento do ser, tá? Então, a gente só rememora, a gente só conhece quem a gente sempre foi. E aí a gente estava nesse estado de ignorância, essa bela, inteligente ignorância, né? Contemplando a beleza e a inteligência dessa ignorância. E aí, ele começa a falar aqui sobre o macrocosmos, ou a mente macrocósmica e os três gunas. Gente, isso aqui é basicamente a estrutura desse mundo, tá? Que a gente vai conhecer agora. E os três gunas, eles vão permear tudo o que a gente viver a partir de agora
com o Vedanta, tá? Então, é muito importante que vocês guardem esse conceito dos 3 gunas e conheçam o que são os 3 gunas e saibam reconhecer os 3 gunas em vocês, tá? Tá passando um caminhão aqui bem barulhento agora. Deixa eu ver se eu consegui falar. Então, a criação de Ishvara é uma projeção, um sonho. A gente já entendeu, né? Que ele fez esse cenário aqui pra gente com todo o amor e capricho. Sob o ponto de vista de Ishvara, é um sonho encantador, belo e inteligente. Nós chamamos o sonho de Ishvara de ignorância. Não porque Ishvara seja ignorante, óbvio que não, mas porque é um sonho tão maravilhoso que esconde Ishvara de nós. Tá? Então, foi tão perfeito, ele criou um cenário tão lindo que ele conseguiu se esconder, se mimetizar, né, nesse cenário onde a gente não reconhece ele de uma forma clara. Somos fascinados por ele e pensamos que ele é real, o cenário, tá, gente? Ishvara é a pura consciência, mais puro sattva, ó, sattva. O primeiro guna que aparece, tá? Sattva. Até coloquei aqui uma tentativa de uma lâmpada, tá, gente? Juro. Mas era essa a intenção. Então, mais puro sattva. Puro sattva é a pura consciência, na forma de uma substância especial que torna o conhecimento possível. Então, primeira coisa, sattva é aquilo que revela, é a energia que revela o conhecimento. É um grande revelador. Eu não sei se vocês já viram, alguém aqui já fez fotografia, aula de fotografia e teve que revelar um filme antigo? Alguém aqui já fez a experiência? A Nath. Tem mais alguém aqui? Ah, é a Paula. Então, a gente, quando eu fiz a fotografia na faculdade, era assim, a gente pegava o papel, né? E aí colocava o filme num tanque e jogava um líquido revelador, não era isso, Nath? Esse líquido revelador é o que fazia o negócio do filme aparecer no papel. E é uma coisa tão impressionante, assim, né? Um processo muito bonito. É um processo químico muito bonito. Esse líquido revelador, fazendo uma analogia, é sattva, tá? Pra gente. Então, olhando para essa... A gente vai usar essa analogia da foto aí mais para frente de novo, tá? Então, por enquanto, líquido revelador, o que revela a imagem real para a gente, é sattva, tá? É a lâmpada do conhecimento. Toda a criação... puro sattva é a pura consciência na forma de uma substância especial que torna o conhecimento possível. Toda a criação é desenhada de forma inteligente, feita de conhecimento. Ishvara é a pura consciência com todo o conhecimento, que faz a criação possível. Ishvara é o conhecimento da árvore, o conhecimento do animal, o conhecimento da pessoa, da matéria, da mente, de tudo. Mas conhecimento não é o suficiente para uma criação. Então, Ishvara precisa de uma substância para transformá-la em todos os objetos da criação. Como a realidade é a consciência universal não dual, a substância da qual as formas são moldadas tem que vir de Ishvara também. Então, Ishvara cria tamas. Ó, palavrinha aqui, ó. Tamas, tá? É o segundo guna do seu próprio ser. Tamas é a matéria. Eu até coloquei ela aqui, ó, em volta de uma caixinha, né? Guardada, uma coisa mais sólida, material, tá? Então, tamas é matéria. Não é consciente, então não pode transformar a si mesmo. E o conhecimento sozinho não é capaz de transformar a matéria em formas.
Portanto, então, segundo problema, né? Então, ele fez o conhecimento e fala, bom, mas vou fazer o conhecimento da árvore, tá? Mas para o Jiva humano conhecer a árvore, não basta só ele saber que a árvore existe. Ele tem que ver a árvore, né? Na matéria. Ele tem que saber sentir essa árvore. Tá bom, então vamos trazer tamas, né? Essa energia que faz a árvore ser árvore, que faz a pedra ser pedra, que faz cada elemento ser o que ele é, tá? Matéria, tá bom? Tamas, matéria. Aí, então ele tinha tamas e sátiva, conhecimento e matéria. Aí ele diz, poxa, mas espera aí. Tamas não é consciente, então ele não vai poder se transformar a si mesmo. Então, por exemplo, a árvore, ela não tem a consciência por ela, ela não consegue se autotransformar, né? Então, o Jiva humano, até esse momento, ele, nesse projeto, né, ele teria o conhecimento e teria a matéria, mas tá, como que ele faz? Como que ele vai processar isso, né? Para continuar vivendo e se transformando e criando outras coisas. Ele fez isso a partir dessa percepção, dessa necessidade, ele criou o terceiro elemento, o terceiro guna, que é chamado de rajas. Eu coloquei aqui um monte de tracinho, porque rajas projeta, rajas tem energia própria, tá? Então, sátiva, rajas e tamas são as três energias que formam o mundo, que são os três gunas, tá? Então, gente, entendam que agora, a partir de agora, as coisas começam a ficar claras. Como que Deus, que o Criador, que Ishvara, fez essa coisa toda funcionar através desses três gunas, tá? Essas três energias são as energias que movem absolutamente tudo nessas diferentes ordens de realidade, tá? Então, o que ele diz? Rajas é o poder do desejo. Ele permite que Ishvara crie e destrua as formas da criação de acordo com o conhecimento, tá? Então, ele está dizendo aqui que Ishvara, Maya, que é tudo a mesma coisa, cria com a ajuda desses três poderes, né? Sattva, Rajas e Tamas. Então, de novo, repetindo, Sattva provê o conhecimento das coisas. Tamas provê a matéria, a forma das coisas, né? E Rajas provê a energia que vai transformar essa matéria em formas, tá? É incrível isso, porque nós todos temos essas três energias. Tudo tem essas três energias, sempre, tá? Presente. O que vai acontecer ocasionalmente e circunstancialmente é a predominância dessas energias irem se alterando, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas aqui ele está dizendo, ó, a criação é um pensamento e como pensamento, ela acontece instantaneamente. Talvez leve um tempo até somente absorver essa ideia, porque ela é totalmente contrária às narrativas incutidas em todos nós, pela ciência e pela religião. Mas uma vez que você expõe a sua mente ao Vedanta rigorosamente, irá entender o que significa quando dizemos que a criação é um pensamento, uma projeção em você, a consciência universal. Tá? Então, a gente fica, de novo, né, muito vinculado com aquela ideia do Criador que fez o mundo em 7 dias e que no 7º descansou e tal. Ou então da teoria mais científica, né, do Big Bang, que aí do nada explodiu um negócio e tal, e aí começou o mundo. Então, aqui o Vedanta não acredita nisso, ele acredita que o mundo, ele sempre existiu, tá? E que nesse mundo sempre existiram essas três energias, que essas três energias predominantes, cada uma, né, predominante, foi
trazendo essas fases do mundo, as fases da ignorância do mundo, as fases de transformação do mundo. Tudo diz respeito a essas 3 energias. Tá? Então, é bem interessante a gente abandonar essa ideia agora, né, daquele criador que está naquela salinha de controle separado do todo, trazer essa ideia de que essas três energias estão presentes em diferentes ordens da criação e que nós estamos também presentes nessas diferentes ordens e também com essas 3 energias dentro de nós, aqui agora. Tem gente que está mais tamásico agora. O que significa estar mais tamásico? Quando a gente imagina que a energia da pedra, a energia da matéria é a energia de tamas, a gente imagina que tamas é o quê? Quem se arrisca? Falem um sentimento, assim, um comportamento que diz respeito a tamas, que combina com letárgico, lento, denso, preguiçoso, enfim, devagar. Exatamente, Ana Lu, gratidão. Quem é mais tamásico, quem está mais tamásico, na verdade ninguém é alguma coisa, tá, gente? Nós estamos. Então, quem está mais tamásico, está mais down, está mais preguiçoso, está mais lento, está com mais dificuldade de fazer as coisas. E também tem quem está mais rajásico. Quem está mais rajásico, geralmente, a Nath é meio rajásica, né, Nath? Já deu um sorrisinho aí, já se reconheceu, né? O rajásico é aquele que não para quieto, gente, que fica o tempo todo querendo fazer, acontecer, e projetar, e sonhar, e realizar, e blá, blá, blá. Sabe? Aquela pessoa que fica o tempo inteiro só querendo fazer. O rajásico é aquele que está sempre vinculado ao desejo e à realização, né? A projeção da realização. O tamásico, mais vinculado à letargia, ao descanso, né? E tem também o predominantemente satívico. Quem que é esse? Quem se arrisca a dizer? É você, né, Tá? É você. Mais estado meditativo, presente aqui, consciente, a mente em paz, né? Exatamente. Sim, sem tanto movimento, assim. Exatamente. O tamásico é aquele que fica mais, que tem preguiça até de brigar, sabe? Ai, não, não vou lá brigar. Outro dia eu brigo. O rajásico quer brigar o tempo inteiro, quer discutir, quer impor a sua energia, a sua opinião. E o satívico é o parcial, sabe? O que vive dentro de uma parcialidade, olhando as coisas com sabedoria, respirando, entendendo, né? É minha meta, hein, gente? Não sou satívica, não. Eu sou predominantemente satívica por uma busca incessante por sátiva. Mas já fui muito rajásica. Minha mãe acho que está aqui para confirmar. Está aqui, Mames? Aparece aí, faz o joinha para eles entenderem. Já fui muito rajásica na vida, de querer fazer acontecer e, meu Deus do céu, de atropelar tudo, ansiosa, sabe? Então, tudo isso combina, cada personalidade que a gente vive, essas predominâncias, combinam com fases da nossa vida, combinam com cenários que a gente vive, né? Então, hoje, esse cenário mais desse mundo espiritual, né, é um cenário mais satívico, que possibilita que eu esteja nesse estado mais satívico, né? Então, tudo tem a ver com o cenário que a gente se encontra e a forma que a gente se reconhece dentro desse cenário, né? Então, para vocês entenderem, é muito interessante porque a partir daí vocês começam a entender como que vocês estão vivendo a vida de vocês. Em que momento vocês estão? Se vocês se encontram mais tamásicos, mais rajásicos ou mais satívicos, né? De acordo com a circunstância que vocês estão vivendo, o cenário que vocês estão vivendo, tá bom?
Ah, minha mãe escreveu aqui, prefiro você hoje, ufa. Acho que todo mundo, viu, mãe? Inclusive eu me prefiro hoje, porque são energias que vão deixando a gente desequilibrado, né? Que vão requerendo muito mais esforço, muito mais ah, desgaste mesmo, né? E a energia satívica da sabedoria é uma energia que dá para gente, que traz para gente esse estado mais de paz, de shanti, né? Que a gente chama no Vedanta, que é essa sensação de plenitude, de que está tudo certo da maneira que está e que a gente só precisa saber desvendar e reconhecer, né? Os elementos, cada qual aí com seu significado, tá? E aí ele diz o seguinte, aqui na página seguinte, que esses 3 gunas, eles existem dentro de um padrão básico, tá? Então aqui ele está falando dos 3 corpos. Os 3 corpos... Só um minutinho. Boa noite. Os 3 corpos fazem parte dessa mandala, né? Então, eu vou ler o texto desde o começo para ficar mais fácil. Os gunas e os elementos existem dentro de um padrão básico, uma grade invisível que estrutura todo o campo da consciência, que é a criação. Eu a chamo de mandala da existência, ou campo dármico. Embora ela seja uma única mandala inteligente, lindamente desenhada, ela está dividida em 3 corpos, dispostos de forma bastante lógica. Esses corpos pertencem a Ishwara, na sua capacidade como criador. Ishwara, fora da sua capacidade de criar, é incorpóreo e conhecido como Paramatma, a pura consciência não criada. Então, Paramatma é o ser não manifesto, tá? Então, aquele que não cria nada. Aqui, Ishwara, dentro da sua capacidade de criar, ele é reconhecido como o criador, tá? A consciência que cria. A palavra corpo em sânscrito, que é sharira, significa aquilo que está sujeito a mudanças. Então, nós também temos 3 corpos, que correspondem aos corpos de Ishwara. Na verdade, os nossos corpos são simplesmente os corpos de Ishwara, que acreditamos nos pertencer. Então, ele só empresta para a gente, né? Não pertence a gente, é dele. Antes de revelarmos a identidade do Jiva e de Ishwara, é importante distinguir suas respectivas naturezas. Seu conhecimento é ilimitado, né? Ishwara é ilimitado, Jiva é limitado. Ishwara tem poder limitado, ilimitado, Jiva tem poder limitado. O desejo de Ishwara é ilimitado, o nosso desejo é limitado. Então, aqui a gente está falando do corpo causal de Ishwara, que é trazido à existência por Maya. São as ideias escondidas na consciência que tornam possível tudo o que experimentamos. Por ser a causa da criação, é chamado de corpo causal. Então, o primeiro dos 3 corpos é o corpo causal. É aquele que é a causa da criação, tá? Causado, trazido por Ishwara, de onde vem, de onde mora a causa da criação. Há mais sobre isso, e a gente vai ver quando a gente chegar no outro nível, tá? Então, corpo causal é aquele que faz parte das ideias escondidas na consciência e que tornam possível tudo que experimentamos, tá? Tudo isso, tudo que a gente experimenta, todas essas ideias fazem parte do corpo causal. Aí vem o corpo sutil. O corpo sutil, ele é reflexivo e é feito de sátiva, dessa energia satívica. Ele reflete a consciência universal. O corpo sutil é o lugar onde o corpo causal se torna conhecido na forma de seus pensamentos, sentimentos, experiências, percepções, memórias, sonhos, desejos, medos, que você toma
e pensa ser a sua vida. O corpo sutil de Ishvara consiste de todos os seres aparentemente conscientes na criação e dos pensamentos que os animam. E, por último, o terceiro corpo é o corpo denso, tá? Nós o conhecemos bem. O corpo denso é toda a matéria de criação. Ele é feito de tamas. Então, esse corpinho aqui, né, que vocês estão vendo, cada um aí no seu quadradinho, essa imagem do corpinho denso, esse tubinho de carne, é um dos 3 corpos, né? Ele é formado de tamas, que é pura matéria. Então, faz parte dos 3 corpos. Então, basicamente, o nosso corpo, o corpo denso, o que a gente chama de corpo, né? Porque até então a gente não conhece. Tem algumas pessoas que trabalham em outras filosofias ou outras áreas que sabem que existem outros corpos, né? Mas um Sansari, até chegar nesse estágio do Vedanta, só conhece esse corpo físico, o corpo denso, né? Esse corpo denso, ele não tem vida própria. Ele precisa ser sustentado pelo corpo sutil, que é sustentado pelo corpo causal, tá? De onde vem a causa da criação. O corpo sutil, então, é onde moram todos os nossos sentimentos, pensamentos, de onde brotam os nossos comportamentos, tá? E que refletem no corpo denso, tá? Então, existem esses 3 corpos e as 3 energias. A gente conhecendo os 3 corpos e as 3 energias de uma forma clara, fica bem mais legal esse reconhecimento do Vedanta do nosso dia a dia. Fica bem mais possível, bem mais próximo. Então, esse capítulo é o capítulo chave para aproximar a gente dessa realidade, tá? Então, sim, nós temos 3 corpos, né? E temos 3 energias predominantes. E aí, ele continua dizendo, embora o sonho do Criador pareça real, porque ele gira e dança como se fosse real, não é de fato real. Que piada! É como um carrossel com seus cavalos, coloridos e brilhantes, subindo e descendo, rodando e rodando enquanto toca uma música alegre. Que divertido! Mas não está vivo de forma alguma. É somente uma máquina aparentemente viva. Ela existe sem dúvida, mas é, na verdade, um sonho. O entendimento de que a vida é um sonho normalmente é um grande choque. Quando isso acontece, você já está no caminho para a liberação. O ser, você, a consciência universal é real, é Satya, tá? Isso, Satya é uma outra palavra diferente de Sattva. Então, de novo, aqui ó, ele está trazendo mais 2 elementos que são fundamentais para a gente entender esse mecanismo todo. Satya, que é S-A-T-Y-A, eu não escrevi essa palavra, tá? É o que é de fato real. E a projeção de Maya, o mundo, é aparentemente real. Temos um termo técnico para tudo que é aparentemente real, que se chama Mithya, tá? Então, Satya é real e Mithya é aparentemente real. Gente, a gente está falando então, ó, deixa eu contar aqui, de quantos termos que a gente está aprendendo até agora. Maya a gente já tinha visto, né? Acho que no capítulo passado. Gunas, 3 gunas. Então, já são 2. Sattva, Rajas e Tamas, já são 5. E tem mais Satya e Mithya. Então, já são 7 termos novos num só capítulo, tá? E são termos que vão amparar todos os demais capítulos a partir de agora, porque são os elementos que a gente precisa, são as pecinhas desse jogo de trapaça que a gente vai entender cada vez mais a partir de agora, tá bom? Você pode definir a iluminação como o reconhecimento de que eu sou a pura consciência, mas isso é apenas metade do conhecimento.
A outra metade, o que torna o conhecimento do ser significativo, é o conhecimento de Mitya, que é a realidade aparente. Nós dissemos que liberação era o conhecimento completo, não conhecimento parcial. Conhecimento completo é conhecimento de Satya e Mitya. Então, aí é que está, segundo a minha visão, tá? Tá isso, vou deixar a minha percepção. A grande diferença do Vedanta para todos os outros conhecimentos e religiões e filosofias, para tudo aquilo que a gente busca normalmente, né, dentro da nossa jornada espiritual. O Vedanta se diferencia justamente porque ele não explica só aquilo que é sagrado e elevado e, enfim, e místico. Ele explica aquilo que é aparentemente real também. Ele explica esse jogo, né? Esse jogo de trapaça, ele te mostra esses elementos desse jogo e te ajuda a desvendar e a fluir com esses elementos, que são chamados de objetos de Mitya, né? São os objetos que fazem parte desse universo aparentemente real que é Mitya, tá? Então, Satya é tudo aquilo que é elevado e divino e inalcançável para nós que somos humanos, né? E Mitya é tudo aquilo que está acontecendo aqui agora, esses objetos que a gente está tateando e sentindo esses cheiros e pensamentos que estão se passando na nossa mente. Tudo isso faz parte de Mitya. E não basta a gente saber que a gente é Deus, que a gente é o ser também. A gente precisa saber ser humano, né? Tem uma música um rezo xamânico que fala isso, né? Que em espanhol fala, para chegar a Deus, há que aprender a ser humano, né? Para eu chegar a Deus, eu preciso aprender a ser humano. Então, se a gente está vivendo aqui essa experiência aparentemente real, material, no meio desse monte de objetos criados de uma maneira esplendorosa para o Ishvara, o que a gente precisa saber? Viver a realidade aparentemente real também, tá? Faz parte do game desvendar esse jogo aparentemente real, tá bom? Então, isso é o que eles chamam de conhecimento completo. Não é só saber do divino, é saber do aqui e agora, do prático, do humano, tá? Olha lá, ele fala isso com outras palavras aqui, ó. Liberação não é apenas o conhecimento do ser, a pura consciência. É o conhecimento da pura consciência e de um outro fator e seu relacionamento com esse fator. Qual é esse fator? Mitya, Maya, Mitya, tá? Então vamos conhecer tudo, inclusive esse fator aí que quer nos enganar e que a gente vai desvendar, tá bom? Quando o mundo é projetado, essa é uma parte muito interessante, ó, que é bem significativa a gente conhecer e ter consciência. Tamas cobre o corpo sutil de todos os seres, tá? Por que eu coloquei tamas aqui, ó, dentro de uma caixinha? Porque ele encobre a realidade, ele traz ignorância para a gente. Tamas é a ignorância, tá? Então, qual que é o segredo? Qual que é esse véu da ilusão que a gente fala, né, do processo de descobrimento do ser? É tamas. Tamas é esse véu que vai encobrindo o corpo sutil de todos os seres. Lembre-se, corpo sutil é onde estão ó, os pensamentos, os sentimentos, né? Todo esse processo, esse mecanismo que faz link com a consciência. Esse é o motivo pelo qual não sabemos quem somos, né? Não sabemos que somos a pura consciência. E o motivo pelo qual aceitamos a identidade fictícia que a mamãe e o papai criaram para gente, né? Então, eu chego aqui e falo, tá, eu sou Thaís, então, tá bom, então vou aprender a ser Thaís, né? Esse aprender a ser Thaís, essa ignorância do meu ser, é tamas, tá? Então, é tamas que ajuda a fazer isso.
Aí, o que acontece? Vem rajas, a energia que projeta, e me ajuda a projetar essa Thaís aqui. Então, essa Thaís tem cabelo, sei lá, castanho, agora tá castanho, né? Cabelo de mulher sempre tá de algum jeito diferente. Então, a Thaís tem cabelo castanho, tem olhos castanhos, tem a pele clara, fala com uma voz mais aguda e devagar, e é uma pessoa paciente, mas nem tanto, mas tem uma forma diferente de se relacionar com as pessoas do que os... Então, a gente vai criando uma série de coisas aí para essa Thaís, né? É isso que quem faz é rajas, tá? Então, essa energia de projeção é a energia de rajas. E aí, basicamente, viemos para o jogo da vida com uma pilha de cartas. Só que a gente não sabe como é que joga, né? Não sabemos quem somos realmente, aceitamos a pessoa que os outros dizem que somos como sendo a pessoa real e assumimos o mundo que vemos como real. Seria engraçado se não fosse tão triste, né, gente? Porque é surreal. Como assim? Eu venho aqui e fico desvendando esse mundo e acho que é real e ele tá sempre, ele nunca é real? Sim, ele não é real enquanto você estiver ignorante. Enquanto você estiver sob essa força de tamas, né, da ignorância, encobrindo o seu ser, você não vai descobrir o mundo real, tá? Só que daí, o que acontece? Como que a gente faz? Parece tudo tão triste. Como que a gente faz para lidar com isso, né? Desde o nascimento a gente fica tentando resolver esse problema, até que chega um momento que chega uma energia, né? Que a gente acessa uma energia que traz o revelador, né? Então, até então, nós somos, de novo, fazendo a analogia com a foto, né? A gente tem um papel em branco na mão, a gente fica olhando esse papel. Aí a gente tem um papel branco e um rolo de filme preto, mas a gente não sabe o que é esse rolo, o que tem nesse rolo, não dá para ver com clareza, né? Aí a gente olha um pouquinho mais perto assim do rolo, e fala, parece que é um corpo ou parece uma árvore, tá? Mas não dá para ver direito. Quem olha, quem já. Aqui tem muita gente novinha, né? Mas quem é da década de 70, 80, que tirou muita foto com rolo de filme, já viu exatamente como é que no rolo, no filme, aparece diferente na foto, né? Do que na foto. Então, o que acontece? A gente fica lá nesse rolo, se enrolando todo, não vendo as coisas com clareza e com a folha na mão, né? A folha de papel de foto na mão. Chega um momento que a gente se dá conta, né, do revelador. Então a gente recebe, a gente acessa o líquido revelador, que é sátiva. Aí a gente joga esse líquido revelador, faz essa química toda e aí a foto sai com clareza lá pra gente no papel. Daí você fala, tá, então era isso aqui que eu tinha que ver, né? Não era aquele borrão esquisito, meio marrom lá do rolo de foto. Era isso aqui que é bonito, né? Então, isso só é possível através de um líquido revelador, né? No caso da foto. E esse poder, essa energia reveladora é sátiva, tá? Então, esse poder revelador é o que se move dentro de nós, que começa a questionar toda essa ilusão. Então, sátiva, ela surge através de um processo de maturidade também mental, né? Emocional, porque dificilmente uma criança tem sátiva, né? Existem crianças que são mais satívicas, mas é muito raro de ver. Geralmente as crianças são todas rajásicas, predominantemente rajásicas, né? A criança não para, fica o tempo todo criando e vivendo na ilusão, né? Criando mais ilusão ainda. A criança tem uma capacidade de criar, de imaginar. Essa imaginação, essa projeção é tudo rajas, tá? Então, chega uma hora que a gente fica cansado de rajas e aí a gente acessa o poder revelador, que é sátiva, tá? E aí a gente começa a ver as coisas como elas são e começa a economizar a energia que é desperdiçada geralmente em rajas predominante, né?
e é uma energia que fica parada em tamas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito amargurada, que não tem força, que vive num estado, por exemplo, mais depressivo, é uma pessoa tamásica, que está sob a energia de tamas, né? E aí, Sátiva também vem trazer a liberação, a libertação desse tamas, né? Que cobre a realidade. E aí, as gunas se vão fazendo toda essa química, né, acontecer. Então, é como a gente fosse mesmo, é como se a gente fosse para um laboratório e entendesse toda essa química que move o mundo, que faz o mundo ser o mundo, né? E aí, tem uma pergunta aqui que eu vou ler inteira. Ó. Quais gunas escondem a pura consciência de nós e por quê? Tamas e rajas. Enquanto a gente estiver só em tamas e rajas, a gente não vai conseguir entender, né? Por quê? Tamas vai ficar sempre jogando uma sombra sobre o corpo sutil, impedindo que ele reflita a pura consciência, e rajas sempre projetando os objetos que vemos como sendo uma realidade, tá? Então, gente, é fundamental que vocês entendam isso, tá? Que sobre tamas, rajas e sátiva. Essa é a matéria básica para a gente conseguir acompanhar as próximas páginas e os próximos capítulos, ok? E aí, o que acontece? Ele vai falar sobre um fenômeno aqui que se chama sobreposição. Sobreposição é quando a gente fica utilizando essa ignorância e projetando essa ignorância de uma maneira equivocada, tá? Então, ele diz o seguinte: vivemos a ignorância da natureza da realidade devido a esses dois poderes. Ó, lembra? Dois poderes, duas energias, dois gunas, tá? Tudo a mesma coisa. Dois poderes, duas energias, dois gunas que se chamam tamas e rajas. Usando a terminologia do Vedanta, nós sobrepomos. Não sabemos o que é real e o que é aparentemente real. Supomos ser o corpo sutil e nos identificamos com tudo que surge dele. Junto com a sobreposição, vem algumas crenças que nos mantêm firmemente presos em nossa confusão. Por exemplo, como apontamos no começo, pensamos que a alegria está nos objetos. Acreditamos que é possível obter o que já temos fazendo alguma coisa. Achamos que as coisas que nos fazem felizes deveriam durar. Não conseguimos entender o motivo pelo qual o bem e o mal sentam lado a lado. Na verdade, não é muito correto dizer que nós sobrepomos. A sobreposição é inconsciente. Ela está lá antes de aparecermos. Então, você não deve achar que cometeu um erro. Claro que você acha, mas essa é uma das ironias da vida. Esse sentimento desconfortável de culpa global, culpa inexplicável, essa ansiedade solta no ar, os cristãos chamam isso de pecado original, é o resultado da sobreposição. Não é culpa sua. Infelizmente, se torna seu problema até que você o remova com discriminação. Confundir o ser com os objetos que se apresentam para ele é chamado de sobreposição. Então, a gente fica, às vezes, quando a gente vai descobrindo, acessando Sátiva, o que a gente faz? A gente começa a se culpar, falar, nossa, meu, não acredito, é sério mesmo que eu fiz isso? Ou por que eu estou me identificando com esse sentimento de novo? Por que eu estou me identificando com esse objeto de novo? Por que eu estou permitindo que esse objeto determine quem eu sou? Eu sei que eu não sou esse objeto, eu sei que eu não sou esse sentimento, né? Enquanto a gente fica nessa culpa, a gente vai ficar se identificando sempre com isso, né? Então, quando a gente acha... Então, o que é sobreposição? Sobreposição é aquele fenômeno que acontece toda vez que a gente projeta a nossa ignorância, né?
sobre uma realidade, acreditando numa realidade que não é real, que é aparente. Tá? Então, isso é sobreposição. É quando a gente... E por que chama sobreposição? Porque é como se a gente quisesse enxergar o divino no que não é divino, que é Satya em Mithya. Tá? Então, essa sobreposição é de Satya em Mithya. É eu querer enxergar aquilo que é divino no mundo material. Então, são ordens diferentes. Não adianta eu querer enxergar algo que está numa outra ordem, tá? Então, não adianta eu querer acreditar que eu sou o ser dentro do mundo dos objetos, porque o mundo dos objetos é uma ordem X e o mundo não manifesto, que é Satya, é Y, não é a mesma coisa, tá? Então, toda vez que eu busco em Mithya o reconhecimento do meu ser, eu estou criando sobreposição. Eu estou querendo ver uma coisa onde não tem, tá bom? Então, isso é inconsciente. É tudo pegadinha, é Maia que faz a gente fazer isso, tá? E aí, só para a gente encerrar então essa parte, tá? Então a gente vai parar aqui no 13 para o 14. Existe uma história sobre sobreposição que vai fechar com chave de ouro aqui esse conhecimento. E essa história é uma história que fica marcada, que eu quero muito que fique marcado para vocês também, assim como ficou para mim quando eu li a primeira vez. Porque essa história vai ajudar vocês a reconhecerem no dia a dia esse fenômeno acontecendo, da sobreposição, tá? Que é a história da corda e da cobra. Então, ele diz o seguinte, que um viajante cansado e sedento vê uma vila no crepúsculo. Gente, para quem não lembra, o crepúsculo é aquele sol que está no final, que começa à noite, aquela meia luz, tá? Crepúsculo é a meia luz. E encaminha-se ao poço para beber água. Ele se abaixa para pegar o balde ao lado do poço e vê do lado uma grande cobra enrolada, pronta para dar o bote. Ele congela, apavorado. Medo aqui, ó. Medo é tamas, tá, gente? Naquele instante, aparece um velho barbudo e simpático e pergunta o que está acontecendo. O viajante lhe implora que pegue um pau e mate a cobra. Pelo amor de Deus, vai lá matar a cobra. O velho dá uma olhada e ri e diz: Isso não é uma cobra, é a corda do poço enrolada perto do balde. A partir desse momento que o viajante recebeu o conhecimento, o que aconteceu com a cobra? Ela deixou de existir, tá? E ela não tinha uma cabeça, ela não tinha cauda, ela não tinha escamas e tudo mais. Foi somente uma projeção. O viajante achou que fosse uma cobra, mas aí ele entendeu que era uma corda. A partir do momento que ele entendeu que era uma corda, não pôde mais ver a cobra novamente. Ela foi destruída pelo conhecimento. Você pode entender como se enganou e tomou o aparentemente real, mas não pode fazer a cobra voltar. Isso é o que chamamos de conhecimento firme. Uma vez que o conhecimento do ser se instale, você não vai mais se aceitar como sendo sua história e você se liberta disso. Enquanto eu estava ouvindo o áudio da Nath, agora à tarde, né, que eu lembrei dessa história da cobra, eu me dei conta de quantas cobras se tornaram cordas para mim desde então, desde que eu vi essa história a primeira vez, tá? Então tem um monte de cobra aí rodeando vocês que na verdade são cordas. E que quando vocês recebem o conhecimento, vocês falam: não, pera, isso aqui não é uma cobra. Ou seja, não tem uma ameaça real para mim. Isso não é uma ameaça real para mim.
né? Não representa absolutamente nada, é inerte, é só uma corda. E que eu posso, inclusive, usar ao meu favor para pegar água, né? Então, não está contra mim. E aí, ele diz o seguinte: a parte mais interessante da história da cobra e da corda, além do fato de ilustrar como a criação é um produto da ignorância, é que esse incidente aconteceu aonde, gente? No crepúsculo. Os humanos vivem nesse crepúsculo. Se esse homem tivesse vindo até o poço ao meio-dia, quando o sol estava brilhando, ele não teria visto a cobra. Se você tem pleno conhecimento da realidade, não pode se confundir com o corpo sutil, tá? Então, se fosse o crepúsculo traz essa energia do engano, dessa sombra que se projeta, né? E o crepúsculo faz parte da nossa vida como humana. Gente, todos nós estamos nessa condição do crepúsculo, tá? Ao mesmo tempo, ele fala aqui, ó, se fosse numa energia da noite, se tivesse um breu, a cobra também não ia existir, porque ela não ia ser vista, tá? Deixa eu só conectar aqui no na tomada. Acabando minha bateria. Então, somente por conta de ter acontecido no crepúsculo que essa história foi possível, né? E todos nós, como seres humanos, estamos vivendo no crepúsculo, tá, gente? Faz parte da pegadinha, faz parte do jogo botar a gente no crepúsculo. Quando você é totalmente ignorante, como um animal, por exemplo, não pode ter dúvidas sobre quem você é. Somente no crepúsculo, quando o conhecimento e a ignorância estão lado a lado, você consegue sobrepor a individualidade sobre a ilimitação do seu próprio ser. No crepúsculo da projeção de Maia, a realidade aparente, é difícil dizer o que está acontecendo e é fácil sobrepor. Gente, lembre-se dessa história sempre daqui para frente, tá bom? Porque é primordial que vocês consigam reconhecer daqui para frente a cobra e a corda. A gente vai se manter no crepúsculo ainda por um tempo, porque a ignorância, ela está sempre nos cercando justamente para que a gente continue vivendo nesse samsara, né? Esse ciclo de vida e morte. Mas, porque isso faz parte do jogo, mas depende de nós entender, olhar direito a cobra e entender se ela realmente é uma cobra ou se é uma corda, tá bom? Então, outra coisa, só para a gente fechar então esse conhecimento, é que o outro aspecto interessante dessa história é o símbolo do velho simpático. Ele representa o Vedanta. Então, Vedanta é seu amigo, ele é investigação, ele retira a projeção que está causando seu sofrimento, revelando sua natureza como consciência universal. Quando você vê a realidade que está por trás, seus medos existenciais desaparecem. Talvez não imediatamente, como eu falei, talvez a gente fique por um tempo aí nesse crepúsculo, tá? Pois os efeitos da ignorância permanecem por um tempo e gradualmente se esvaem conforme o conhecimento faz o seu trabalho. Tá? Então, a sobreposição causa sofrimento, a gente quer se livrar dessa sobreposição. Não faz sentido pensar que existe algum tipo de experiência especial que vai cuidar desse problema. Não vai cuidar. O que acontece, né? Quando a gente a gente tem experiência com a ayahuasca, por exemplo, a gente se dá conta por um instante desse sonho,
Várias pessoas já relataram isso. Ah, então, eu entendi que, na verdade, essa vida é um sonho, que enquanto eu estou fazendo a experiência da ayahuasca, eu saio desse sonho e que depois eu vou voltar para esse sonho, né? Então, tem gente que descobre isso com a experiência do estado de samadhi, ou samadhi, que é um estado elevado da mente, que é obtido através de meditação. Tem várias pessoas que acessam isso por alguns instantes, mas a experiência, gente, não vai garantir esse acesso ilimitado dessa realidade, tá? Então, a experiência vai botar a gente nessa condição e vai tirar a gente dessa condição. É o conhecimento que vai nos manter nessa condição. Só o conhecimento. Então, por isso o Vedanta é tão libertador, porque ele consegue nos manter nessa condição, trazendo esse estado discriminativo a todo tempo, tá bom? Então, essa sobreposição funciona no dia a dia de uma forma muito simples. Eu penso, eu sinto, eu faço. Essas 3 afirmações são um bom exemplo de sobreposição. Por que fazer essas declarações é ignorância? Porque só existe um eu, que é não dual. Ele não tem um corpo, nem mente, portanto, ele não sente, não pensa, não age. O pensar, o sentir e o agir pertencem à mithya, a realidade aparente. Eles pertencem ao corpo sutil, não à pura consciência. Você, consciência universal, está sempre livre do corpo sutil. Quando dizemos que você está livre, queremos dizer que é algo diferente de você. É diferente de você porque é conhecido por você. Então lembre-se, tudo que é observado pelo observador não é real. É aparentemente real. Só o observador é real. Só o ser é real, tá? Você não é o que você conhece. O que você conhece é você, mas você não é o que conhece. Você é aquele que conhece. Tativamasi, você é aquilo. Você está além de Mithya, tá? Então, a Mithya é conhecido por você, mas você está além de Mithya, tá bom? Então, acho que a gente pode parar aqui no finalzinho do 14, tá? Pra gente continuar isso o 15 no próximo, na próxima sanga. Talvez a gente chegue até a final na próxima também, porque não ficou tão longe do que a gente imaginava que era o 18, tá? Então, assim, de tudo isso, gente, o que eu deixo para vocês, assim, de exercício mesmo, de sugestão de exercício, é essa história da cobra e da corda, tá? Tragam para vocês essa reflexão. Quais são as cobras que eu estou acreditando que são reais, que na verdade não passam de cordas? O que eu estou criando de sobreposição na minha vida? Qual é a energia que está predominante em mim nesse momento? E vocês podem fazer esse exercício de análise dessa energia em vários momentos do dia, em vários momentos da semana, né? Então, vários dias acontece assim, aqui em casa a gente acordar e a Mara fala assim, nossa, hoje eu estou muito satívico, eu tive um sonho que deixou minha mente muito satívica, acordei muito bem, aí eu fui meditar, fiquei mais satívico ainda. Ou então tem dia que eu falo, nossa, hoje eu estou mais rajásica, estou com vontade de fazer um monte de coisa, realizar. Ou então, putz, hoje eu estou mais tamásica, estou com mais preguiça, não vou na academia não, Tamas me pegou de jeito, né? Então, a gente o tempo todo está submetido a essa energia, a essas 3 energias. E faz parte do nosso processo de autoconhecimento entender essas 3 energias, tá? E entender essas sobreposições que a gente fica criando aqui no dia a dia, com esses elementos todos de Mithya que estão, gente, para nos confundir no crepúsculo que vivemos, tá? Então, é lindo isso tudo. Não adianta se revoltar com isso, porque isso faz parte do game, né? Se a gente conseguir entender a beleza, a magia que está por trás disso, a gente olha com um olhar de admiração por essa inteligência suprema de Ishvara, né? Que criou com tanto capricho esse jogo todo,
para a gente aprender a jogar, né? Então é um tabuleiro muito bem feito esse e que vale a pena todos nós nos engajarmos nesse exercício de desvendar esse tabuleiro, tá? Então, de novo, hoje nós aprendemos até aqui, nesse item 15, a gente se deu conta de sete afirmações, 7 termos muito importantes. Vou passar mais uma vez, ó. Maya, tá? 3 gunas, Sattva, Rajas e Tamas, e os últimos 2 que eu não escrevi, que é Satya e Mithya, tá? Então, esses 7 termos são os termos que a gente vai conversar e aprofundar cada vez mais a partir de agora. Queria saber se vocês têm alguma pergunta ou consideração para deixar aqui, antes da gente encerrar. Desde já agradecendo vocês todos pela dedicação aí de mais esse pedacinho do caminho. Eu só queria compartilhar que acho que o capítulo 6 realmente ele trouxe uma clareza maior do desafio que é. E acho que tem uma passagem muito forte que ficou muito marcada para mim, que é quando ele disse que a iluminação não é saber o que você é mais do que saber o que você é, e sim o que significa saber o que você é. Isso ainda está numa nuvem meio nebulosa ainda, mas acho que é um exercício, sabe? Além disso, hoje estava tendo uma conversa bem aleatória na sala, e aí me comentaram o seguinte, fizeram o seguinte comentário. Deve ser muito bom, porque eu tenho, enfim, uma tia com uma condição financeira considerável, e aí o comentário foi, deve ser muito bom não se preocupar com nada e fazer o que você quiser. E aí eu tinha acabado de ler o capítulo 6 até o item 12, porque assim, para mim foi too much, não deu para seguir depois disso. E aí eu pensei, e a discussão foi o seguinte, eu falei, que se a gente soubesse, tivesse a consciência de quanto a gente é suficientemente pleno, e a gente não buscasse nada fora, a gente não ia ter tanta preocupação, porque o que nos faz preocupar é exatamente essa busca incessante de ter coisas e fazer coisas para se sentir realizado. Rolou uma interrogação enorme na sala, ninguém falou nada, e eu também fiquei por isso mesmo, mas é só uma questão de insights que acabam vindo, assim, no meio do nada. Então tá sendo bem importante. Que bom, Elizabeth. Fico feliz porque é exatamente isso mesmo. Todo problema começa quando a gente se identifica com os objetos e quando a gente acredita que nós somos incompletos e que a gente precisa se projetar em alguma coisa para nossa completude, né? Aí tudo começa a dar ruim, porque isso é a plena ignorância em ação, né? Isso é tamas. E aí, a partir desse momento da ignorância, a gente usa rajas para projetar o quê? Desejos. Aí a gente começa a desejar o dinheiro, o poder, a segurança, né? A virtude, a admiração, enfim, tudo isso. Aí é quando tudo começa a degringolar na nossa vida. Ou seja, aquilo que mantém a gente grudadinho ali naquela roda do samsara, né? Como samsares, como seres que não têm a menor ideia de quem são. Então, é exatamente isso mesmo que você falou. E essas percepções trazem libertação, né? Liberação desse mecanismo todo. Muito bom. E daqui para frente você vai começar a perceber isso. Falar, putz, olha, fulano tá mais tamásico, ele sempre traz uma questão assim, assim, assado, né? É tamas que tá atuando no corpo sutil. E aí você vai começar a entender isso. E entendendo isso, vem o grande presente. Você percebe que nada é pessoal. É tudo projeção de programas, tá? E aí acabam os problemas de relacionamento. Acabam, gente. É a coisa mais interessante do mundo. Você fala, meu Deus do céu, não é nada pessoal mesmo? Não. É só um saquinho de programações, né?
acontecendo ali de projeções, de ignorância em ação, né? E todos nós estamos submetidos a isso, cada um no seu grau. Mais alguma questão aqui, gente? Algum complemento? Gratidão, viu, Elizabeth, pela colaboração de sempre. Mais alguém quer falar alguma coisa? Essa projeção que você falou, que a gente projeta no outro, você quer dizer? No outro também, porque o outro também é um objeto, né? Todas as projeções que acontecem nos objetos, inclusive os outros. Tá? Isso é tudo sobreposição. A gente achar que o divino, que a nossa libertação, a nossa iluminação está nas coisas daqui. É uma sobreposição de Satya, que é o divino, né? E Nitya, que é o material, o mundo das formas, o mundo dos objetos. Bom, é isso, basicamente. Tá bom. E o que projeta isso é a energia de Rajas. Tá? Rajas, que é o grande projetor, que fica eu quero, eu desejo, eu realizo, eu faço, eu acredito, eu sou capaz, entendeu? Então, isso tudo é Rajas. Então, a gente vai desvendando essas energias aí todas a partir de agora. Legal. Obrigada. Gratidão. Pessoal, podemos encerrar ou alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, então vamos lá. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês nessa sanga. A partir da semana que vem, então, a gente vê o item 15 em diante, tá? Talvez a gente consiga fechar ou então a gente faça uma terceira sanga complementar, tá? Então, nesse instante, a gente traz essa energia da gratidão e a lembrança de que somos plenos e completos através do mantra da plenitude Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão. Boa noite a todos. E até a próxima.